Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Só salvinho, meus amigos e amigas, voltamos com tudo. Saudades do queridinho Joga que eu discuto. Mais uma vez aqui com o meu time de respeito, à minha esquerda temos ele mesmo, Som Eric. Fala, galera! À sua esquerda temos ela, Isabelete. Como prometido aos meus seguidores, aqui tem um bando de louco! Valeu, galera. Boa noite, todo mundo. Ali na direção, logo atrás, temos a dupla de Rafaéis, Rafael Matoso e ao seu lado, Rafael Coelho. Rafaelis. Rafaelis. Little Herbert. Little Herbert. E hoje nós temos um convidado muito especial, Diego. Cara, eu sempre tive essa dúvida. Como que é a pronúncia do seu sobrenome exatamente? Iwata. Isso. Se você puder falar um pouquinho mais próximo, por gentileza. Pode se apresentar. É isso, ela mesmo. Não, aí a gente deixa à vontade. Tá desligado? Sim. Meu fone está desligado. Vê aí. Eles vão É a arrumar, direção, Calma é a aí, direção. calma aí. Botou o Rafa Problemas na direção, técnicos. problemas técnicos. Sim, o Rafael. Acontece. A pergunta, Iwata, isso. Iwata. Tem um time no Japão que chama Júbilo Iwata. O Dunga trabalhou lá, o Felipão foi técnico lá. Iwata. Caraca. Normalmente, quando a galera gosta de futebol, fala igual o Júbilo Iwata. Eu quase soltei um agora. Nossa. Iwata. Mas muito Legal. massa. Vamos testar? Arrumou aí? Atenção. Sim. Foi? Aê. Nossa, agora tá aí, eu tô Boa, ouvindo boa. também. Vai Pode- estagiário, hein? Será que até o meu tá indo agora? Brincadeira. Pera aí, milagre demora mais um pouco. Só Pode depois falar do de terceiro novo dia. agora, que a galera acho que não tava te ouvindo, né? O Então, Diego. o meu nome se pronuncia-se Júbilo Iwata, igual o time japonês, o Júbilo Iwata. É um time... Tinha patrocínio da Nestlé no Japão, camisa azul clarinha, e o Dunga jogou lá, o Felipão foi técnico lá. Então, como eu peguei os primórdios da J-League no Brasil, eu lembro que, porra, meu nome. Então, quando a galera gosta de futebol, normalmente eu falo igual o Júbilo. Os caras... Sim. Nunca vi. Beleza. O Erickson ligado. pela É que se o Sony não sabe, eu tô de boa, porque ele sabe tudo. Bom, o Diego ele veio aqui hoje com a gente para falar um pouco sobre esporte, sobre o jornalismo no esporte. E é isso aí, por enquanto, fiquem com essa. E solta a vinheta, por favor, diretor. Joga, que eu discuto. Bom, é isso aí. Diretor, pode abrir o game, por favor, antes da gente começar aqui a conversa. Você falou que curte muito Double Dragon, né? Sim. E a gente tava falando de games que você falou que o videogame foi bem presente na sua vida, certo? Sim. Muito presente. Já temos comentários. Eu lembro Gente. que o primeiro... Transmitindo, só um minutinho com o nosso Esse querido cara aqui, Moela, ó. transmitindo também no canal Joga que eu discuto. Nossa, vocês são chiques. Um grande abraço, Moela. Vocês me permitem falar, tipo, só uma coisinha? Sim. Hoje eu vi um cara com uma roupa igual a do Emuel, segurando a bolsa na mão, igual o Emuel, Na frente, assim. aqui na E não estação de era Campo ele. Limpo. O que eu Cara. fiz? Tirei a máscara, falei, e aí, meu chapa? Aí a hora que o cara olhou pra minha cara... Você pagou esse mico, meu? Paguei esse mico. Nossa Porque o cara Senhora. tinha até o óculos igual eu. Eu pago quem tiver essa gravação, tá? Se por um Gente. acaso alguma câmera de segurança tiver algo Gravou, assim, eu também quero ver. eu pago por isso. Falei, e aí, meu chapa? E aí o cara ficou O cara ficou, pô, como que eu Que reajo isso? nessa situação? Gente, juro. A Dani deu um salve. Oi, pessoal. Eu, Celina e Evelyn estamos vendo vocês em beijos. Um grande abraço, Dani. Muito obrigado por nos acompanhar.
Bom, Diego, continuando, você quer apertar o start? Pode começar aí. Posso começar. E aí você falou que o videogame foi muito presente na sua vida. Você quer contar um pouco disso pra gente? Quero. Porque Onde é eu um pouco da start, nossa temática também. Achei. Vamos pro jogo. Não dá pra ouvir o Double Dragon, né? A musiquinha. Ah, não. Não dá. Infelizmente. É porque tem direitos autorais. Então eu vou e cantar YouTube. pra A gente vocês. pode tomar. Não, pode ser. Não, tem uma musiquinha, cara. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu ouvi. Que é a vinhetinha do Double Dragon. Isso aí é pra quem nasceu nos anos 80, que nem eu nasci em 80 cravado. Sim. Então eu vi quando o Mega Drive chegou. Mega Drive não, o Master System chegou no Brasil. Tipo, caralho, Master Nossa, System. era muito, muito, muito bom. E o primeiro jogo que eu vi foi Double Dragon. E era a musiquinha. Nossa, era muito Mano, e louco. marca demais. E eu tinha cê é jogado louco. no Fliperama também. Então Nossa. foi o primeiro jogo que eu joguei. Bom, vamos jogar. E aí você falou que... pode colocar aí. A gente... Nós Ó, a história é o iríamos- seguinte, ó. Tá vendo esse bandido aí, ó? Ele sequestrou a Bandido namorada mal. do cara. Nossa. Aí sai os dois pra porrada. Eu sou esse alemão aqui, ó. O 2 da voadora. Só que, mano, eu tô levando uma senhora surra aqui do meu amigo. Eu preciso entender o que faz o quê. É diferente do... É diferente, é muito diferente. É muito diferente. Ah, mas eu já vou pegar ele aqui, ó. E aí você falou que você teve acho que um dos primeiros videogames, Eu foi tive isso? o Odyssey, cara, que foi um videogame... Que foi o primeiro videogame comercial feito. Ele era feito pela Philips na Alemanha. O maluco que inventou chamava Ralph H. Bayer. Não que nem é Bayer com Y, sem o Y. Sim. E foi o primeiro videogame que foi feito. Ele era trabalhava num laboratório de tecnologia, provavelmente da Philips mesmo, né? Uhum. E aí ele pegou e criou um dia e eu tive. E tipo assim, ele era mais velho que o Atari, mas o Atari que era o videogame da hora, tá ligado? Sim. Mas meus pais me deram o Odyssey. E Já assim, era alguma coisa. agora que eu sou grande, tá ligado? Eu acho mó legal que eu tive o primeiro videogame, mas na época, porra, meu videogame é muito pior que o Atari, tá ligado? Sim. Mas não tem mais ele, então não? Não tem, cara, não tenho. Ele quebrou quando eu era moleque, ele já quebrou. Nossa. Minha Deveria ser. irmã já não viu, por exemplo, que é mais nova que eu, ela já Sim. não viu. Que hoje valeria uma grana, hein? Como é uma Porra. parada, na verdade, que tá, tipo, introduzindo, pra você conservar, acho que é mais difícil, né? É. Porque é geralmente muito frágil, por exemplo, os videogames, o PlayStation. Sim, não, mano, você tinha que ver como é que era. Não tinha nem cabo, era tipo. O fio era embutido no console, tá ligado? Nossa. Ele era junto já, Era igual... junto, Meu Deus. É exatamente. igual uma televisão, tipo, o cabo de energia Exatamente. junto. Mas não era só o cabo de energia, o cabo que ia Mano, Ele ia na antena, né? tinha no- 2 parafusos atrás da televisão, tá ligado? Caraca. Vocês já Meu viram isso? Deus. Ah, você conectava. Você assim. conectava- Ah, tô ligado. Era tô a ligado. baratinha lá, tá ligado? Parecia uma baratinha. Uhum. Enfim, e o Master System tinha isso, mas o Odyssey... Mas o Master System perto do Odyssey era Aham. computador, tipo, a coisa mais moderna do mundo, tá ligado? Eu lembro quando o Game Boy era sem cor também. Eu sou, Não, o eu sou Game Boy. bastante velho, viu, pessoal? Queria dizer isso pra vocês. E eu tô indo mais ou menos bem no Double Dragon. Quer dizer que eu iria bem mal se tivesse já com os chefes. Mano, e tipo assim, essa paixão, porque eu posso chamar assim, uma paixão Sim. pelo futebol, Sim. e veio de algum lugar específico, ou você simplesmente foi se interessando? Cara, meu pai é fanático, tá ligado? Eu tava até contando ali pro Rafael que o meu... E o Thiago falou, e o fute? E o fute? Thiago, hoje não Amanhã existe não fute, teremos meu Deus. fute. É só semana que vem. É porque toda vez que esse menino me vê, eu posso estar na fila da comunhão na missa e ele fala, e o E o fute? fute? Eu pensei que ele queria um futebol aqui, né? Eu pensei que era o jogo também. Mas deve ser também. E o Thiago, ele é futebol a qualquer instância. Ou é que pelo eu menos ele é morri. corintiano. Pô, eu morri e não dei o continue. Tava lá na tela. Ah. Tudo bem, não tem problema. Acontece. Tô indo bastante mal, é bom que eu aprendo. Mas enfim, o que foi a pergunta? Do mesmo? seu, Do você futebol, falando do seu assim. pai. Então, meu vô, cara, tava até contando, ele veio do Piauí e eu tenho um monte de italiano na família e no fim quem trouxe Palmeiras pra família foi um piauiense, tá ligado? Nossa. Ele veio pra cá, pra São Paulo, molequinho, tinha 16, 17 anos. E ele falou, porra, eu vou morar em São Paulo, vou torcer pro São Paulo. E aí foi no Pacaembu, Palmeiras e São Paulo. A hora que ele viu o Palmeiras entrando de verde, ele falou, porra, cara, meu time é esse aí. E eu errei. Meu time é o Palmeiras. E aí meu pai já cresceu fanático. Eu sempre morei em São Paulo, no bairro do Palmeiras, mesmo na Pompeia. Uhum. Meu pai nasceu no bairro. Sim. Então é uma coisa que é mais do que só o time, tá ligado? O futebol é uma representação, assim, sei lá, é uma herança de família, tá ligado? Minha família não tem grana, Uhum. mas eles deixaram essa herança. Meu avô deixou essa herança pra gente. Sim. E
E, cara, o futebol definiu minha vida, né? Eu virei jornalista por causa do futebol. Uhum. Minha profissão eu escolhi... Tudo gira. Eu conheci a minha esposa, ela também é jornalista, não esportiva, mas a gente tinha muita coisa em comum. Eu conheci ela na Folha, quando eu trabalhava, e eu trabalhava com futebol. Uhum. Então o jornalismo e o futebol, eles permeiam muito minha vida, assim, nesse sentido, tá ligado? Tudo gira em torno. E aí você ligando que, tipo assim, você escolheu a profissão por causa do futebol, mas Sim. você falou também sobre a sua faculdade de psicologia que você fez Sim. pós a de jornalismo, mas no momento da de jornalismo, você já tinha a certeza que você queria cursar jornalismo ou você Sim, estava não. balançado em outras Cara, áreas? eu estudei num colégio de freira em São Paulo, que elas colocavam orientador vocacional numa certa idade. Eu acho que em algum momento foi para convencer as mulheres a serem freiras. Mas É por isso que eu não fui estudar nessa escola. Padre, tá ligado? Não, inclusive, a Isabelete tem uma freira correndo atrás dela pra levar ela mesmo? pra virar Eu falei freira. pra ela Corre, assim que... corre. Eu falei pra ela que quando eu terminasse a faculdade eu ia entrar pro convento. Aí hoje eu tô na faculdade há uns 10 12 anos. Não, tipo, ela entrou... Quando você entrou, Isa? 2016. 2016, né? Entrou na Cara, faculdade. eu convivi muito, né? Meu, sei lá, é uma vida que você realmente tem que dedicar tudo a... Você dedica tudo à igreja, tá ligado? Mas enfim. Então, e lá eu fiz um teste vocacional Ah, o ar. e saiu pra mim... esse cara chama Aboba. Esse Aboba. monstro, essa coisa do Parece Quarteto coisa Fantástico. do Quarteto Fantástico. Exatamente. O nome dele é Aboba. Ele é o primeiro monstro que aparece. Né? Da hora, o primeiro boss. O grande golpe desse negócio aqui, eu não tô conseguindo dar, é a voadora, cara. A voadora é... consegui. A voadora é imbatível, cara. E os abobas, eles vão ficando mais fortes. Daqui a pouco tem uma boba vermelha, tá ligado? Vai ficando mais monstro. É. Mas então, aí você falou que, tipo, sempre você pensou na Sim. área de jornalismo. Já tinha essa certeza. Sempre. É da hora, porque, tipo, mesmo que, por exemplo, eu digo por minha experiência, mesmo que eu gostasse muito do audiovisual, ainda tive essa dúvida pra entrar. Então, no teste lá pra mim saiu publicidade, que eu falava que eu ia ser publicitário no começo. Uhum. Não entendia muito bem que era profissão de jornalista. Sim. Então eu falava assim, eu sou de humanas, eu sou criativo, eu vou ser publicitário. Uhum. Mas aí uma professora da 8ª série falou pra mim, falou, cara, você tem que fazer jornalismo, porque eu fiz um trabalho lá, ela adorou. Falou pra minha mãe, fala pro Diego ser jornalista. Uhum. Puta, aquilo ficou na minha cabeça. Eu nunca mais esqueci. Da E hora. ela tava certa, cara. Muito massa. Ela tava certa. Mas e... quando você entrou na faculdade, já foi pro... Você queria já ser, tipo, o esportivo? Não, a eu quis parte do fugir do esporte, porque eu sempre fui muito apaixonado por futebol. Né, assim, de uma maneira que eu considerava até desnecessária, assim. E eu tinha medo de perder isso. Eu não queria deixar de ser torcedor, eu achava que eu tinha que deixar, porque eu tinha que deixar de ser fanático, né? Sim. E eu não conseguia, eu preferi o Palmeiras. Fiquei com o Palmeiras. Fui fazer outras coisas, economia, direito. Depois trabalhei na Warner Brothers um tempão na parte de comunicação dos caras. Cheguei a ser supervisor. É o cara que mandava na comunicação da parte de DVD e fita de vídeo, quando tinha isso. Sim. Lá pro começo dos anos 2000. Até 2007, por aí. E aí comecei a ficar, mano, com coceira, eu queria sair dali e eu achei que eu queria fazer assessoria, não queria. E aí em 2010 eu assumi pra mim mesmo que eu tinha que trabalhar com esporte. De jornalismo. O que eu mais entendia na vida era o Palmeiras, o que eu mais gostava era o Palmeiras, eu fazia blog e dava muito acesso. assim. Sim. Eu vi que eu sabia escrever do assunto e aí eu já tinha 30 anos quando eu resolvi voltar pro jornalismo. Cara, foi a decisão correta, assim. Tipo, Sim. é isso. É que eu tenho essa questão também, por exemplo, de esse medo de você começar a trabalhar com algo e, tipo, você perder esse brilho no olho que Sim, sim. você tem. Então você diria que mantém na mesma intensidade. Cara, a verdade é que a profissão é uma profissão muito, muito difícil, cara. Ela não é uma profissão, assim, fácil de exercer, não. Sim. Você tem... os plantões são muito foda, né? Você trabalha na TV. Eu trabalhei na ESPN um tempo, no site, mas eu fazia escala de TV, que é 6 dias por semana. Uhum. Você trabalha todos os finais de semana, menos um. Caramba. Nossa. Num é meiado pro sábado, no outro meiado pro domingo e um é cheio. Uhum. Então, assim, isso é com tudo. E não é pago
assim, o tanto que você trabalha não é o tanto que você recebe, tá ligado? Acontece muito, né? Sim. Você pega um estagiário de engenharia, por exemplo, e já entra ganhando mais que você como repórter, tá ligado? É foda. Uhum. Mas é uma profissão assim, é o que eu sei fazer melhor, é o que eu gosto de fazer de fato. Então, é isso. Infelizmente, eu estou fadado a ser... Mas eu fui fazer psicologia pensando que, assim, minha profissão é muito instável, né? Uhum. É que a gente tava conversando vindo pra cá, né? Com a questão da internet, a pandemia mudou muita coisa, as lives ganharam um outro tipo de status, né? Outra visão, deu outro cenário Sim. pra coisa. E então os veículos, tipo, estão entendendo ainda como vai ser. Então a estratégia muda bastante. Uhum. Isso faz com que você tá sempre numa instabilidade, assim, no seu Sim. trampo. Você não sabe se você vai... se no mês que vem, o projeto no qual você tá, vai estar. Uhum. Então é foda. Eu passei por isso em janeiro. Eu fui setorista do Palmeiras. É minha especialidade mesmo, Palmeiras. Fui setorista por 2 anos e meio no UOL. E simplesmente acabaram com os setoristas. Eu Sim. não tinha uma vaga pra mim. Entendi. Mas eu voltei pra lá agora fazendo uma coisa que eu sempre quis, que é ser comentarista. Uhum. Que é... Totalmente. O dia que eu descobri que era uma profissão, ser pago pra falar do Palmeiras, eu falei, é isso, cara. Meu Deus, é isso, é o Dream. Eu tinha 9 anos, quando eu... Não, menos que 9. Eu tinha uns 8 anos quando eu descobri que eu falei, isso é uma profissão? Eu vi o cara na TV falando pra mim. Os caras assim? pagam pra tá, os caras não pagam pra tá, eles Falando. recebem. Recebe pra estar falando do time, né? Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso aí. Só que eu fugi muito Desculpa disso. querer interromper, mas se você quiser ir passando o controle pra você dar uma favor. pausa, falar um pouco, tranquilo. É nóis. E Qual que eu então, sou? Peraí. Você é Sou o alemãozinho loirão, do meio é. de um alemão Tá roupa apanhando. jeans, esse mesmo. que tá tomando um couro. É que eu sempre... Essa é a minha função aqui. O grande golpe da voadora eu não sei como dar. Eu não lembro. É o segredo. No Master System era 2 botões, só tinha o A e o B, você apertava o A e o B, e já era. É isso. O A era chute, o B era soco. e Você pegava tentou os as botões coisas. de cima? Não tentei. Tenta aí então, Isa. Vê aí. Não, já... Tô apanhando já. Não, eles vão manter o controle razoavelmente simples, vai ser nos botões de baixo mesmo. Viu, eu vou te falar uma coisa que não leva pro mal, porque até a gente, às vezes, pensa nisso também, dá uma freada, mas vícios de linguagem de alguma parada, tipo... Palavras de baixo calão? pô? Isso, palavras de baixo calão. Aqui a palavra. é uma É um instituição de podcast ensino. universitário, exato. Pô, mas aí é o seguinte, né? Vamos lá. O convidado, ele Ele é isento, prioridade. que Não, é. e ele pode ser um Sim, ele não grande precisa- imbecil, né? Você nunca sabe o que vai acontecer, né? É perigoso isso. Muito pelo contrário. Mas enfim, Mas a gente falou sobre isso daí. Vocês têm alguma pergunta pra ele? Porque eu na não verdade, quero tipo assim, interromper você falou vocês, né? sobre a questão, né, do Palmeiras e tal, que você tentou fugir. Você achou que você ia enjoar de Palmeiras ou você só falou assim, Beleza. meu medo é dar bosta aqui e eu tá na frente e não consegui dar conta? era tudo, na real. Era tudo. Era uma mistura de, puta, isso não vai ser tão legal pra mim, porque aquela velha história, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca mais goste das coisas que você gostava, né? Tipo, É. você perca uma coisa. E eu tinha medo disso, eu tinha medo de não fazer bem, de não conseguir ser isento o suficiente, E tá tem ligado? aquela mística também, né? Que tipo, um apresentador, tipo, um jornalista não pode falar que time que ele torce também. Que eu sou Que totalmente mudou, contrário pra mudou, isso. Mudou muito agora, né? Eu sou favorável que o cara fale pra que time ele torce. Eu acho que, assim, a minha honestidade não depende do time que eu torço. Porra, Sim. a gente não faz juramento que nem médico, mas, mano, a gente tem um código de ética que ele é velado e ele também é falado em um dado momento. Tipo, você tem que ter objetividade na coisa. Então, tanto faz eu torço pro Palmeiras e pro Corinthians. Eu não vou ficar mentindo, falando mal do Corinthians porque eu torço pro Tem Palmeiras. que falar a verdade, né? Exato. Então. Pô, Sim. e eu realmente faço isso. Eu trabalhei fazendo cobertura de Corinthians um tempão também. Trabalhei esporadicamente, fiz São Paulo, fiz Santos também. Uhum. Mas, cara, você tem que... Cara, você é profissional, não é? Sim. É isso. Então, eu sou favorável que o cara fale. Pô, por quantos anos a gente não sabia? Pra quem Galvão torce? Ah, ele torce pro Corinthians. Não, ele torce pro Santos. Ele torce pro Flamengo. Cara, e por que não falar? Sim. A sua honestidade depende de um segredo? Você é o Exato. super-homem, o Clark Kent agora? Não, e, bicho. tipo assim, isso quebra muito, porque... E aí a galera Cara. começa a especular. Agora tem assim, os caras das antigas falam pra mim, eu tenho medo de apanhar. E, cara, tem uma galera que é ignorante mesmo. Chega a esse Sim. ponto. Mas Esse que é o problema. Só que é um bagulho que se retroalimenta, tá ligado? Se você não cortar esse elo, vai continuar isso. Uhum. Porque aí os caras vão bater... Pô, a torcida do Palmeiras já me ameaçou de morte. Fizeram uma hashtag uma vez que era...
Diego Iwata enforcado em praça pública. Era desse tamanho. louco, mano. Meu Deus. E eu cliquei e tinha, sei lá, tipo, 50 pessoas se deram ao trabalho de postar aquela hashtag. 50 pessoas. 50 pessoas estavam Foi no usando Twitter? Foi no Twitter. Ah, o gente, Twitter Twitter. Twitter Não, é terra de assim, você ninguém, fala assim, mano, 50 pessoas não é complicado. nada. Cara, tem 50 pessoas que estão mandando enforcar você numa praça. Sim. Se tem uma pessoa já é ruim, tá ligado? Sim. Tem uma pessoa te ameaçando, já é ruim, imagina Exatamente, 50, 50 né? desejando isso pra você. Tomara que isso aconteça com você. Dá medo de andar na rua, dá medo de tudo, né, Então, mano? cara, eu acho que tem que falar, porque eu acho que esse tipo de idiotice vai diminuir se É o falar. caminho, porque é o caminho Sim. que tem que seguir. Tipo, essa Eu parada acho. que você falou de prezar pela verdade é o que cada vez mais se prova, principalmente nesses tempos, mano. O tanto de, tipo, o que os caras aproveitam da ignorância, de, Sim. tipo, encher de parada falsa, Uhum. que em algum momento você vai acreditar. Então, por exemplo, é 50... Por exemplo, vamos supor que fosse 5, mas se um deles atingisse alguém que fosse um desavisado e, sei lá, Exato, vai basta na um, ideia... cara. Exato. Cara, é totalmente delicado demais essa parada. E alimentou-se um ódio à classe jornalística, né? A ascensão da direita, ela passou muito por isso, por descredibilizar o jornalismo. Sim. A Globo tem que mentir, porque se a Globo falar que o Bolsonaro tá envolvido em alguma coisa, a claque dele, a torcida dele, tem que acreditar que é mentira. A Globo tá fazendo isso porque ela é comprada. Então você descredibiliza todo mundo, você credibiliza pessoas que jogam no teu time Sim. e você faz o que você acusa a Globo de fazer, que é manipular. Os caras manipulam. Minha mãe, a gente teve muitas brigas com a de política, porque houve um momento em que ela não conseguia discernir muito bem Sim. o que era fake. Ela falou assim, por que você sabe o que é fake news e eu não sei? Eu falava, mãe, porque eu tô acostumado com isso, eu trabalho com isso. Sabe assim, o cara que escreveu a matéria, ele senta do meu lado aqui na Folha, eu sei que é mentira. Sim. Ele investigou, é verdade o que ele tá fazendo. Sim. Não acreditava em mim, cara. Aham. Acontece. Meu Cara, pai uma demorei situação- muitos anos pra convencê-lo também. Então eu acho que tudo que você puder fazer pra diminuir o ódio, que é, mano, jogar as claras. É, Vai ser esse é o melhor. caminho. É esse o caminho que você falou. Eu Tipo, acho. sempre você jogar limpo, você falar a verdade, eu creio que seja o caminho. Eu porque- procuro não ofender ninguém, mas deixo bem claro, eu torço pro Palmeiras, eu sou um cara de esquerda, Uhum. eu sou totalmente contrário a armamentismo, Sim. a proselitismo religioso, transformação do fim do Estado laico, Sim. sabe? Sou totalmente pró minorias LGBT, mas é uma coisa que eu aprendi também com o tempo. A gente vai Sim, evoluindo. com Quem certeza. quis, eu, em dado momento, não fui nada disso. Uhum. Quem quis, aprendeu. Tá ligado? Eu melhorei como pessoa e eu acho que isso leva pra minha profissão também. Sou uma pessoa melhor, você é um profissional melhor. Ah, mas quem que define o que é melhor? Eu acho que assim, se você não tem senso pra entender... É que você que é? não tá preparado, tá ligado? Sim. Se você não consegue entender ainda, ou discernir uma fake news no negócio, você tem que melhorar um pouco mais. Tenta aprender. É, acho que a questão de evoluir é Sim. tipo assim, você a partir do momento que, por exemplo, tal coisa, ela, beleza, tal coisa ela é inofensiva, não machuca ninguém. Mas a partir do momento que tal coisa machuca alguém, ofende alguém Sim. ou prejudica alguém, eu acho que é a partir do momento que é o limite, entendeu? Sim, claro. Mas só pra gente continuar, que o Rafa me falou um tempo que tem uma pergunta. Rafa, pode soltar a É pergunta. dele por favor. mesmo a pergunta, você vai ver. É dele? É. Aí eu adivinhei. Diego, como foi a sensação quando cobriu o time do coração pela primeira vez? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Muito boa mesmo. Cara, foi assim... Se eu conseguir lembrar, a primeiríssima vez que eu fiz um jogo do Palmeiras foi no Diário de São Paulo, 2010. Eu acho que foi um Palmeiras e... Cara, eu não vou lembrar. Foi um dos primeiros jogos que o Palmeiras não jogou no Parque Antártico. O Parque Antártico tinha sido demolido já. Tava sendo demolido. Não lembro se foi no Canindé ou no... Deve ter sido no Pacaembu. Foi naquela época. Mas eu não lembro exatamente do primeiro, mas eu lembro de vários primeiros. Daquela sensação no primeiro ano, sabe? Sim. Foi muito diferente, mas ao mesmo tempo foi automático, assim, cara. Aham. Porque eu tinha sido repórter de outras áreas. Então o meu comportamento profissional já tinha que ser algo Já que... tava aflorado, já. É. E, cara, eu tive um episódio em 2010, em 2009, que o Rafael, que é palmeirense, vai se lembrar, e todos os palmeirenses vão se lembrar, e talvez não palmeirense também, que foi quando o Carlos Eugênio Simon, que hoje é comentarista da ESPN, ele roubou um gol do Palmeiras. Descaradamente. Ele roubou um gol do Palmeiras. Caraca. Porque deu um escanteio que depois ele achou que não era, Uhum. o Palmeiras cobrou o escanteio, o Obina subiu, fez o gol e deu falta do Obina. E o Obina não fez absolutamente nada. Ele ficou revoltado, porque o time inteiro ficou. Uhum. E, cara, eu tava em casa, eu tava numa época de fanatismo assim, tipo... Tremendo.
Cara, eu comecei a achar que eu ia infartar de verdade. Caraca. Eu fiquei muito Caramba. nervoso, muito nervoso, muito. E aí eu falei, cara, você tá sendo idiota, cara. Você tá muito nervoso com uma merda, desculpa, com uma coisa Acontece. que você não consegue interferir de modo algum, cara. Tipo, e de certa forma não interfere sua vida diretamente, né? E tipo, exatamente, você tá dando uma importância na sua vida pra uma coisa que ela não pode ser tão importante. Sim. Você não tem nenhuma ingerência nisso. Não tem nada que você possa fazer aqui do sofá que vai fazer o Simon voltar a dar o gol do Obino. Ou que você pode fazer um gol agora no próximo escanteio. Não existe. Sim. Então, cara, isso não pode mandar na sua vida. E por incrível que pareça, quando isso suavizou, eu falei, eu vou trabalhar com isso agora. Porque agora eu acho que eu consigo. Eu tinha muitas dúvidas se eu conseguia, né? Se eu ia conseguir separar a paixão do trampo. Sim. Embora eu confiasse na minha honestidade, eu tinha medo do palmeirismo. Você tá com a camisa, você entende bem o que eu tô falando, esse fanatismo. A gente tem medo disso porque- engolir a gente. Porque, tipo assim, igual, eu tenho que usar essa camiseta. Mas, assim, É que tipo... ele não sabe, mas ela trabalha no Corinthians, né? Exatamente. Não, o Rafa falou, mas só que, tipo assim, hoje em dia, eu não tenho problema algum. Que, tipo assim, eu vejo a galera com camisetas de outro time, eu consigo trocar mais ideia Sim. do que chegar já tretando, suaviza. entendeu? Você É. aprende a lidar aquilo de uma maneira profissional, no bom sentido. Sim, porque Sim. quando, tipo assim, igual, eu lembro que quando eu era criança, eu era num nível fanático. Que na escola, se o Corinthians perdia, era a minha morte. Que aí todo mundo vinha me zoar, porque eu zoava todo mundo. Eu queria faltar. Isso, tipo assim, o Ronaldo não acertou um gol hoje, não vou ir pra escola amanhã. Eu ficava eu tinha um lance que eu... Como eu ficava muito nervoso com provocação, eu não provocava. Então eu falava assim, velho, eu nunca provoquei você. Me deixa em paz. Deixa de Eu boa. prometo que eu não vou te zoar nunca. Só que se você me zoar, Deixa na mano, vai minha ser uma aqui, merda. tranquilo. Porque eu não vou gostar, eu vou começar com raiva de você, a gente vai brigar. Sim. E teve cara que cagou, desculpa, teve cara que não se importou com isso e veio pra cima tirar sal. Mas, Mano, né? e teve amizade que eu, tipo, rompi mesmo. Caramba. Ah, é uma Tem amizade situação que eu rompi. chata, né, mano? Cara, Você tem o combinado. Não, a gente é amigo, brother. Eu tô falando pra você que eu não gosto. Por que você tá fazendo isso? É. Tá ligado? E até hoje eu sou assim, cara. Não tiro sarro, não provoco. Você é de boa, porque eu sei totalmente quanto de boa. dói em mim e sei que tem outros É. doentes aí que também vão... Eu não quero fazer mal pras pessoas, tá ligado? Sim, é uma situação... E porque eu virei jornalista também, né? E eu preciso dar um respeito institucional pros times, né? Exato. Mas assim, na fase atual do Palmeiras, Cara, quando uma de- você foi triste? Cara, Fala pra Tipo gente, assim. que eu não sei. Porque... a minha maior tristeza foi a eliminação pro Atlético Paranaense aqui, mas, cara, foi uma eliminação numa semi de Libertadores. Essa é a tristeza. É. Pra quem já viu 2 rebaixamentos como eu e um quase rebaixamento em 14, pô, em 14 foi a única vez que eu rasguei o diploma, assim, de um jeito que... Se eu tivesse demitido dessa vez, era justo. Pô, o Palmeiras precisava ganhar do time reserva do Atlético Paranaense. Segundo jogo do Allianz Parque. O cara bate uma falta despretensiosa na área, a bola quica, a bola passa pelo prazo. Gol do reserva do Atlético. O Palmeiras vai cair de novo no ano centenário, no estádio que acabou de inaugurar. Eu levantei e falei, time do... E saí correndo, e aí entrei num lugar... Não, subi puto, eu falei, vou no banheiro lavar o rosto. Aí uma cadeira de plástico passou na minha frente. Nossa, lá Mano, vem. Eu dei uma bica na cadeira, velho. Na parte de imprensa. O segurança olhou pra mim. Sabe quando o juiz vê o cara dando uma cotovelada na hora que ele já vem cartão assim, tipo, ele nem pergunta. O segurança veio pra eu falei, nossa, Que beleza. eu vou ser demitido, cara. Aí a assessora de imprensa da W Torre, que era minha amiga e sabia a importância do veículo em que eu tava, que eu nem vou ficar falando aqui, mas enfim, ela veio e falou, não, cara, ele é da... Não, posso falar? Foda-se. Ele... Desculpa. Ele é... É melhor você já falar direto. Já temos um corte disso. Ele é... Fazer uma compilação. Ele é um da... compilado de pis, tá muito ligado? bom isso. Pi, pi. Ele é da Folha, cara. Não, deixa, eu vou conversar com ele. Eu sabia que eu tava totalmente errado. Aham. Daí falei, bom, vou ganhar tempo aqui. Lavei o rosto, me acalmei bem. Eu você saí, fez olhei o pro gol, segurança, né? segurança desse tamanho. Nossa. Não, mas aí eu falei pra ele assim, falei, cara, desculpa. Daí ele falou, tudo bem, eu sou palmeirense também, eu te entendo. Mas não chuta mais nada que eu tenho que colocar pra fora, cara. Eu falei, não, Nossa. você tem toda a razão. Desculpa, eu passei do ponto. E aí consegui cumprir o jogo até o fim. Precisei dessa extravasada. Sim. Foi a única vez que eu rasguei o diploma assim, de uma maneira... Assim, de maneiras positivas, tipo... Pô, quando o Palmeiras fez o gol contra o Flamengo lá em Montevidéu, eu tava lá. E tava de Caramba. máscara e óculos. E fiquei embaçando, você sabe muito bem. Sei. E eu comecei a chorar ao mesmo tempo, porque não deu pra segurar. A lágrima Sim. pulou do meu olho. Não é que...
O Davidson fez o gol, meu coração disparou. A hora que foi chegando no final, que apitou, eu tava incrédulo, porque eu tava cercado de flamenguistas por todos os lados. Sim. E eles comemoraram o título o tempo inteiro. Eles chegaram lá campeões, eles só foram buscar o troféu. Uhum. Sabe assim? O tamanho da soberba era esse. Eles foram buscar o troféu que era deles. Sim. Ah, tem um outro time. Ah, Vai ter que ganhar. porra, aqui é Flamengo, meu irmão. Aqui é Mengão. Foi o quê? Foi Foi o gol do Daverson. Foi Libertadores, Foi né? Libertadores de 2000. De 20. De 21. Foi no dia 2000, do meu aniversário de 2021. namoro, cara. Eu fui lá, tu fui tentar assistir o... Putz, que bosta, mano. Não, eu fui tentar... Foi lá no The Champions? Não, eu fui então Ai, como que é o nome, mano? Da onde? No Cheirinho. restaurante do Harry Potter, que é do lado do estádio do Palmeiras, cara. Ah, puto. Eu não consegui entrar. Caldeirão quebrado. um não negócio consegui assim. entrar, mano. Não, sempre tem fila nesse lugar aí. Eu morava ali do lado. Cara, eu fui uma vez, porque eu passava lá. com a minha esposa na frente. Cheirinho. Cheirinho. É bem nessa época. Eu, por exemplo, já é um termo que eu evito falar. Eu tenho um limite. Eu não, falo cheirinho não, mas pi. Você é respeitoso. Eu não falo cheirinho, eu não falo gambá. Eu não Obrigada. falo aquele outro que é homofóbico de São Paulo, que falou isso por muito tempo. Uhum. Esses que são assim, tipo, eu não falo. Eu não falo porque, Sim. cara, eu não gosto de ser desrespeitado. Eu tracei uma linha pra mim, até como jornalista. Não falo. Não E falo essa mais. parada de evolução que você falou, Sim. tipo, é muito da hora, porque você jogar limpo, a parada, tipo, do segurança, que você chutou a cadeira, você, tipo, aceitou que você tava errado e falou eu pro vou fazer cara. o quê? E o cara aceitou numa boa. Não, ele tá ligado? entendeu O a minha cara paixão, porque ele entendeu também e tava já trampando ali, era. apaixonado. Então, se você ficasse cabreiro, não querer se mudar, não querer se assumir que você tá Sim, errado, ia ser totalmente errado. A Mari falou, palmeirense falando de sofrimento, cheguei tarde, não tô entendendo nada. E tem a pergunta do Emuel também. Grande Moel. Você encontrou ele na estação, É, né? esse mesmo. Esse daí. Vai lá, Mel. Creio que desde quando começou até hoje houveram diversas mudanças no futebol e na forma de cobrir. Aham. O que você destaca como as piores e melhores mudanças? Ó. Eu acho. Nossa, muito o boa Emanuel, pergunta, gente. Eu acho que a melhor mudança foi o fato de como no jornalismo como um todo, ter ficado mais informal, sabe assim? Uhum. Você saca um celular e você entra ao vivo na Globo com seu celular ali, Sim. sabe assim? Meu, antigamente era uma coisa muito solene. Uhum. Pô, eu cansei de gravar coisa com o celular, mandar pro UOL, colocar na home e estourar de clique, assim. tá Sim, ligado? porque não tinha quem produzia isso. Exato. E Entendi. aí, isso é a melhor mudança, eu acho, que tirou um pouco dessa cerimônia, um cerimonial, assim. A Diria um monopólio, talvez. A Globo, não é nem um monopólio, cara. A Globo, ela ditou o padrão. Até hoje ela dita o padrão. O padrão Uhum. Globo de jornalismo, o padrão Globo de qualidade, Sim. que o Boninho inventou. Isso engessou muito a maneira de fazer TV. E não é assim, não foi a Globo que inventou isso. Nos Estados Unidos é ainda pior, por exemplo. Que é Uhum. tipo onde nasceu o âncora, nasceu um tipo de jornalismo que é o que predomina hoje, né? Sim. Eu acho que a grande mudança é que essas coisas foram ficando mais flexíveis. Você entra Uhum. do seu computador, você entra do seu celular. E vale tanto quanto você meter uma eng, uma equipe, é a mesma coisa. Você tá Sim. passando a imagem do mesmo jeito, sabe? Então, isso é a melhor. A pior mudança... Eu acho que a pior mudança foi o fato do jornalismo hoje ele ter que agradar muito as redes sociais. Ele tem muito que É um problema. ir no Eu bagulho. acho que aquela hashtag que subiu sua é um grande Sim, exemplo e, disso. e né? caça-clique, cara. Sim. Título caça-clique, eu acho que a pior coisa do jornalista é o título caça-clique. Uhum. Eu acho Tipo, que é... clickbait. Clickbait, né? Clickbait, né? o famoso clickbait. Eu acho deplorável. Eu já trabalhei em lugares, e agora eu não vou falar mesmo, eu já trabalhei em lugares que faziam isso. Uhum. Eu ficava muito ferrado de ter que fazer. Uhum. Mas você acaba fazendo, dado momento. É o que a galera pede do seu trabalho, né? Você É uma acaba situação fazendo e, complicada. cara, é terrível. Essa é a pior coisa do jornalismo, eu acho. Sim. Eu tenho perguntas, tenho bastante perguntas aqui. Eu escrevi esse roteiro, na verdade, daquela outra vez que você ia vir. Eu tive dengue, E- só isso. Teve só dengue, é mesmo, a gente não comentou sobre isso. Ele Eu, teve dengue, cara. eu liguei pro Vinícius do hospital, mandei mensagem. Falei, Você tava muito mal. falei, irmão, casa caiu, tô com dengue, cara. Mandei a foto, assim, tomando sono. Assim. Tava mal Mano, demais. Tava mal demais, cara. Nossa. E tipo assim, eu pesquisei agora e eu tô lendo umas perguntas aqui que eu nem lembrava que eu tinha escrito no roteiro. Então, Bora, vamos lá. se eu falar alguma parada nada a ver aí, É me nóis. perdoe. Eu tava pesquisando sobre você, né? Que Olha lá. tem um acervo no Google, se você não sabe. Uau! Mas você tem conhecimento desde economia até cinema, é isso? Me explica isso daí. Eu fiquei muitos anos Melhor. Eu fiquei muitos anos na Warner, né? Uhum. E a parte de DVD, então eu via
eu via todos os filmes que saíam novos e velhos, todos que iam pro cinema eu assistia. Sim. Os que eu não via no cinema, porque eu ia de graça em cinema. Os que eu não ia no cinema, porque a gente lançava depois. Por exemplo, Gostei dessa aí. O Senhor dos Anéis, o 3, eu era fanático pelo Senhor dos Anéis na época, né? Sim. Eu fui uma das primeiras 5 pessoas que viu no Brasil quando o filme chegou, Caraca. o 3. O filme que ganharia o Oscar eventualmente. Aham. Cara, e assim, a gente passava às vezes pelo detector de metal pra ver. Então, enfim, essa é a parte muito legal da Warner. E a outra parte é que eu tinha acesso a todos os filmes. Não tinha streaming, né? Em 2002 não tinha streaming. Então você tinha que ter o DVD. E eu tinha todos os DVDs do mundo que eu quisesse. Então, O cara tinha HBO Max no serviço, tá ligado? teve um ano, cara, que eu vi, sei lá, cara, sem sacanagem, mais de 150 filmes, assim, Meu Deus sabe? do céu. Tipo, bem mais. Porque eu tinha que correr atrás do tempo perdido. Eu não era Sim. especialista em cinema. Aí eu fui aprender, fui entender. Aí vi todos os clássicos. Aí eu vi de tudo, cara. Aham. Pra aprender mesmo. Sim. Pra aprender. Cidadão Kane, Kubrick, Hitchcock. Nossa, bem os primeiros, né? E Todos os caras. qual era a sua função? Você, tipo, assistia e fazia uma resenha sobre Também. aquilo? Também. Eu fazia o press release, né? Porque eu era da parte da comunicação. Então eu fazia a divulgação. E pra isso, eu tinha que... Eu tava controlando eu mesmo aqui com o controle. Eu fiquei olhando e falei, Não tá andando. tem algo errado nesse jogo aqui. Nossa, que gráficos maravilhosos. Tá perfeito, né, cara? Definição. Parece a realidade. O desenho tá meio tosco, mas enfim. E... O que era a pergunta, mano? Que me interrompeu. Sobre- Tava falando sobre Sério? cinema, Sobre né? cinema. Ah, sim, daí eu acabei aprendendo. E aí eu me aventurei a escrever sobre isso. Eu tive um blog bastante acessado, cara, que eu fiz na época eu namorava uma pessoa que gostava muito e a gente tinha gostos complementares. Ela gostava de coisa muito pop, água com açúcar pra menina. E O ela Rafa gosta dessa parte aí. Ele gosta. Ela gostava muito, ela sabia escrever bem com esse público, ela falava bem. Aham. E aí os textos que eu fazia chamavam o público dela para os filmes sobre os quais eu escrevi e vice-versa. Sim. Legal. Então era bem legal, cara. Foi parte uma coisa de complementa a outra. sucesso. Sim. E aí no Diário de São Paulo eu tive um blog cinema também, por causa disso. Enfim, eu acabei aprendendo mesmo sobre cinema. Muito massa. Tipo, foi o que meio que introduziu você na parte da internet, você diria? Sim, acho que foi a primeira... Foi O o primeiro blog de contato. cinema, foi... Eu fui cobrir a mostra de cinema de São Paulo por minha própria conta, assim. Uhum. Eu assistia, sei lá, 32 filmes em 6 dias. assim. Minha nossa. Caramba. Tudo no cinema, de graça, porque eu tinha permanente, né? Que falava que é a credencial pra você entrar de graça no Uhum. cinema. E era o tipo... Qualquer cinema no Brasil? Não, era só como chamava essa bandeira? Artplex, que era Unibanco Artplex, Frei Caneca, Espaço Unibanco. Entendi. Que era onde tinha o circuito de arte, assim. Sim. Eram os filmes que... Eu via todos os comerciais, Senhor dos Anéis, Harry Potter, sei lá, mas eu via todos os de arte também. Da hora. Como Muito aprendizado massa. mesmo, né? E aí, eu fiz um blog sobre a mostra e, cara, começou a ter acesso, assim, aleatório, sabe? Pessoas que eu nem... Mano, é muito massa. E, tipo, É você louco. vê a galera do extremo do país E era uma época que... vendo uma parada dessa. Cara, eu tô falando de 2007, assim, não era que nem hoje. Não tinha nem Twitter. É. Caraca. Isso é verdade, né? Mano, Tipo, 2007, como será que era você é divulgado, louco. né? Como que as pessoas Como entravam que chegava no lá? seu site, tipo... ali? Eu fazia uma Por divulgação, e-mail? assim, por e-mail pra uma galera que eu conhecia. Aham. Então eu sei que dali vinha algumas pessoas. E aí algumas pessoas me diziam que repassavam entre si. Da hora. Ah, essa ideia é Da da hora. hora. Mas era muito rudimentar, assim, muito primórdio, sabe assim? Tipo, não tem muito o que fazer. Primeiros Era aquilo influencers, lá. tá ligado? Os primeiros influencers, é bem por aí mesmo. Tem gente que começou ali fazendo blog que hoje é podcaster, tipo, top, assim. Uhum. Top. E Sim. o cara começou fazendo... Galera que surfou na onda, né? Exatamente. A gente tá jogando Double Dragon muito mal, viu? Porque tipo, saiu da... Bom, pelo menos eu cheguei no chefão aquela hora, né? Vocês nem isso. Eu não. Eu cheguei na grade. Como lá, tá aqueles batendo no- calagrades, né? Ah, eu acho que assim, eu já não sou um parâmetro, porque nem o jogo do, O Rafa do falou. Crash eu consigo, então... E o Rafa falou? O Rafa falou, mano, vocês estão batendo um no outro. Nós só tá com controle, meu chave. O cara não tá sabendo de nada mesmo, velho. Realmente a gente tá jogando mal. O cara não conseguiu identificar que só tem um, cara. ele realmente... Tá batendo Ele falou, vocês estão batendo no outro, tem friendly fire. 2 caras azul junto? Não, às vezes aparece um cara azul do nada. Às vezes aparece outro loiro mesmo. É, mas não- é uma Não. mulher. É, Ah, com entendi. taco de beisebol, aparece com taco Exato. de beisebol. Mas E eu ela não veste a consigo mesma roupa pegar o dele, taco de basicamente. beisebol. É com o do soco. É na outra parte, Ah. é quando tá a parte da gradezinha lá. Mano, e você comparou o Abel com a mescla do Felipão e do Luxemburgo. Sim. Então, na Eu sua acho. visão, foram os 3 melhores nomes de treinador do time? Cara, eu tenho um lance de nostalgia de infância, porque eu lembro como se fosse hoje, de 12 de junho de 93, foi quando o Palmeiras saiu da fila.
eu nunca sabia o que era ser campeão. E eu já era muito fanático. Muito. E, cara, o São Paulo era simplesmente campeão mundial. Eu nunca tinha visto o Palmeiras ganhar nem o campeonato do bairro, sabe? Assim, era muito duro pra mim. Porque eu amava muito o Palmeiras, já de uma maneira completamente irracional e desnecessária. Ah lá, essa aí não, tá vendo? Não sou eu, é uma pessoa com um Olha lá, chicote. Rafael. É um NPC, Rafael. Bate nela, então. Vamos lá. Vamos bater na mulher, né? Esse que é o Ô, correto. o ar tá de boa aí pra vocês? Tá muito frio? Eu Como é? vou- É um jogo politicamente correto, você pra pode mim tá ver, bom. né? Tô chutando a cara de uma Muito mulher. bom, né? politicamente. Pra você? Na época era liberado. Não, aqui tá de boa. Cara, aqui os tá- anos 80 era uma festa. Nossa, a Isa colocou 23. E vocês têm água aí também? Eu tenho água Tenho. aqui. Vocês têm E água, eu gostaria, tem água? se pudesse vir mais. Ou tá aí já, coisa linda. Então. Mas, então, eu acho que os três... Por causa de 93, eu ainda considero o Luxemburgo o maior técnico que eu vi no Palmeiras, assim. Sim. Mas é uma coisa que eu sei que é um amor, sabe? Assim, eu sei que Mais é um pela amor nostalgia, Exatamente. eu te diria. E eu acho que o Luxemburgo, ele era muito... Na época dele, ele era muito acima dos demais, assim, mas muito acima dos demais. Ele tinha lampejos geniais, assim. Ele foi muito à frente do tempo dele. Sim. Quando ele fala que muita coisa que ele fez, que ele foi ridicularizado no Sport TV por aquela entrevista que ele falava, eu sou bom, eu sei fazer diferente de você. Tudo que tá sendo feito aí agora eu já fiz antes. Quando veio aquilo, ele foi Ele não tá mentindo, cara. É do Kedira, do Tony Cross. O Tchê pega o Candira, ele começou... O Tonho Cross. Cara, ali o pessoal riu, ele é um cara caricato, engraçado, mas é verdade, cara. O que eu vi ele fazer no Palmeiras em 96, cara... Tudo bem que ele tinha uma seleção brasileira ali pra ele, porque a diferença de grana que é pra lá de Punha era muito grande. Sim. Mas ele era muito bom, cara. Sim. Porque outros caras tiveram dinheiro com o time e não fizeram um time tão bom quanto ele fez. Ele Então- escolheu aquelas peças também, tem isso. Então, na verdade, tipo, nessa questão, vamos supor... Mas o Abel é um... Eu acho que, sendo nostalgia à parte, acho que o Abel é o melhor técnico, cara. É, Seria tipo essa assim, é isso minha- que eu ia minha falar. questão. Tipo, Pelos o títulos, cara, eu vejo, pelo né? que ele ganhou em tão pouco tempo, não O tem Abel como não- comparar. Cara, sem eu sei que eu vou... Vai ser um pouco de tietagem, porque realmente é difícil o palmeirense não ser apaixonado pelo Abel Ferreira. Mas esse cara vai ganhar uma Champions League Ah em lá. algum momento. Toma! Ele vai ganhar uma Champions em algum momento, cara. Se derem a chance pra ele, colocar ele pegar um no time bom, City, né? no Real Madrid, ele vai ganhar Champions. Se Sim. colocar ele na Copa do Mundo com uma seleção razoável, Sim. do Uruguai pra cima, ele tem boa chance de ganhar uma Copa. Ele é muito bom. Ele é muito diferente de qualquer outro técnico. Aliás, eu quero ir na seleção. O único comparável Não, a a seleção ele, seria dá uma segurada aí, mano. Pra mim pode ir, inclusive agora. Mas exatamente. É os corintianos falando aqui. Eu acho que pra seleção ele é um pouco jovem. Tem que esperar mais uns 8 anos, assim. Ele vai estar acho que seria- na idade boa. tá Não, no mas os ponto. caras estavam querendo Diniz, eu prefiro ele do que o Diniz. Não, mas eu acho que o único cara que compara-se a ele é o Diniz, sem brincadeira, assim. Não nível de Diniz? excelência. Não nível de excelência, Ah, tá. no nível de... O melhor assim, futebol atual. Não é só isso, é no método de trabalho. Eu acho que o Diniz, ele escorregou muito, por exemplo, quando ele xingou o Tietchan aquela vez, que humilhou o cara. Sim. Aquilo foi muito pesado. Perninha. Mano, Marcou, é- né? Pô, aquilo foi muito pesado, muito mesmo. O cara que é psicólogo ainda não tinha como um cara fazer aquilo. Apanha você um pouquinho agora, por favor. Tá no pause? Tá no Tá. pause. Mas ele tem métodos bons de trabalho. Eu acho que mas o Abel Ferreira tá muito acima, cara. Muito acima. Ele é um cara muito preparado. Eu tive o prazer de almoçar com ele uma vez. Ele não atende muita imprensa, assim. Ele já deve ter falado com outros jornalistas, mas na época fomos eu e mais 2 colegas da Globo, os 3 primeiros... Eu e mais 3 colegas da Globo. As 4 primeiras únicas pessoas que tinham, de fato, tido conversa com ele no trato pessoal. Sim. E, cara, a maneira como ele explicou as coisas pra gente na mesa, assim, colocando copo... Mano, ele é muito... O jeito de... Ele contou coisas pra gente que eu nunca tinha Fora percebido, da por curva. exemplo. Naquele time de 2020, falava-se que o Luiz Adriano era o centroavante. Não era, cara. O Luiz Adriano, o centroavante já era o Rony. Ele inverteu os caras já naquela época. Ele falou, quem que vai buscar a bola no meio? Quem que dá o toquinho? O Rafa falou, o outro Rafa, vocês estão com o privilégio de sentar na mesma mesa de quem já sentou na mesa com o Abel Ferreira. Ele tá totalmente certo, porque eu tenho o privilégio de Muito ser o bom. mesmo depois disso. Eu Muito me bom. tornei uma pessoa mais valiosa, eu Sim. sei isso. Mas enfim, Tá valendo mais. ele tá levou valendo uma mais. camiseta autografada, cara. Com, assim, sei que lá, caramba. escreveu Iwata. Nossa. Cara, fica... Então, assim,
ele é o melhor técnico, mas acho que eu tenho esse carinho pelo time do Vanderlei e pelo Vanderlei Luxemburgo, porque foi o primeiro, sabe assim? Sim. Foi o primeiro amor, vamos dizer assim. Essa parada, acho que mais da Cara, nostalgia, né? Cara, é inesquecível, que trouxe- foi inesquecível ser campeão e foi Sensacional. muito na conta dele, do Luxemburgo. Cara. Aham. Ele foi sacando com o Palmeiras várias vezes, mas eu gosto muito dele. Quando ele voltou em 2008, 2020, que ele foi campeão paulista de novo, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Por ser com ele, inclusive. Pra mim, passou a valer muito mais por ser com ele, porque foi um resgate daquilo, sabe? Trouxe Mas, aquela emoção. mas hoje ele tá realmente um pouco defasado em relação ao Abel, principalmente. Aham, sim. Cara, ele não é pior que o finado Cuca, ele não é pior que o Dorival Júnior, ele não é pior que... Sabe assim, esses caras eles são muito parecidos, o Luxemburgo ele tá nesse miolo também. Sim. Mas tem métodos, coisas no trabalho dele, de maneira de enxergar, principalmente de maneira de enxergar o mundo, que ele tá um pouco atrasado. Diferente. Eu acho que é um pouco de destacar, né? Teve Da também com a forma que idade ele se dele, destaca. ele tem 72 anos. Eu acho né? que ele não quis aprender também. Também, falta humildade. É. ali. Eu acho que, tipo, mas- pra evoluir precisa meio que disso mesmo. Porque, Sim. igual, eu vejo dessa forma. Quando o Abel chegou no Palmeiras, eu não sei pra você, mas ele não tinha um elenco top. Não tinha. Ele, na verdade, levantou os caras com o que ele Exatamente. tinha. Foi isso. Então, tipo, eu vi meio que dessa forma. Então, pra mim, por isso ele é um dos melhores. Porque você pode jogar qualquer pessoa ali, ele vai Ele fazer dá um jogar. jeito, ele dá um vai jeito. fazer jogar. Mano, quem que falava de Breno Lopes? Até o cara marcar o gol lá no. Eu contra acho o que, tipo, Santos, até velho. o Rony, ele era muito criticado Muito pelo que eu nome, via muito pela nome, torcida. mano. Ele melhorou o Rony, assim, o Rony foi de nota 5. Zero. Quando ele chegou, no auge dele tinha nota 5 com o Lucha. Uhum. Cara, quando ele fez o gol, ele deu uma destravada, mas o Abel transformou ele no centroavante de seleção brasileira. Ele foi convocado, assim, o Rony na seleção. Aí você vê o jogo, ele é o melhor jogador do time. Falei, ué, esse é o Rony. Como assim? Falou, O que tá velho, vocês não estão vendo o Rony. Eu tô vendo o Rony, vocês estão vendo só o meme. Exatamente. Eu vejo o Rony jogar toda semana. Uhum. O Rafael Veiga não era nada. É. Você tá... Meu, Rafael eu concordo Veiga 100% com você. Ele era um jogador comum. Mano, o Zé Rafael ele transformou o cara em segundo volante. Como primeiro agora tá difícil. Mas ele transformou o cara em segundo volante. O Gustavo Gomes é muito bom. Mas isso tem muito dedo do Abel. Pô, o Murilo que ele trouxe, o Piquerez, o Marcos Rocha. Cara, Ele evoluiu muito e levou Dudu a galera melhorou junto como com ele, jogador. de certa Sim, forma. Dudu, o Dudu que como já era macaco pessoa velho. e jogador. Exatamente. O Dudu era uma pessoa desprezível, assim, no comportamento desprezível, né? Não sei o que o Rafa tá falando, tá me zoando, né? Ele não, Não. ele jamais, mas o comportamento dele era errado e ele reconhece, o comportamento desprezível. Ele reconhece isso. Ô, Sim. bati na mola aqui, deu um... Dá uma reverberada. bonito até. E, enfim, ele melhorou o Palmeiras. Sim. Ele melhorou o Palmeiras, sabe, assim, totalmente. Não, é o tipo de pessoa que, tipo, melhora e leva a galera junto, de certa Sim, forma. e Melhora aí- como pessoa e... As pessoas compram o discurso, né? Uhum. Ele é uma espécie de Ted Lasso que entende de futebol. Ted Você viu? Lasso, pode crer. Ele é o Ted Lasso que entende de futebol, porque ele é bonzinho. Só que ele é nervoso na beira do campo, né? Ele chuta as O coisas. time ele... ganhando de 10 a ele 0, ele tá... expulsa, ele- Chuta microfone. Ele chuta microfone. Mas da porta pra dentro do vestiário, da porta certo. pra dentro, ele é o Ted Lasso, no sentido de ser Ó, muito entendi correto, ainda. Muito ser de muito boa. ético, Sim. ser muito carinhoso com os caras, ser muito direto. Ele fala que ele é frontal. Os portugueses dizem, eu sou frontal, eu não sou grosso. Eu falo na sua cara. Eles são um pouco grossos, sim. Mas Não eles são assume. frontais. Eles são frontais de fato. São Eles, diretos. Eles não dão, É, exatamente, eles são não dão diretos, volta, eles não. não- Temos algumas perguntas, hein? Diga lá, Caramba. Tino. Falei, Agora- pergunta. Conta um pouquinho do processo de cobertura de um jogo. Cara, é bem... É uma coisa que vai ser engraçada. Deixa eu ler que eu Por favor. não li inteiro. Né? Por favor. Abre aí, por favor, diretor. Conta um pouquinho do processo de cobertura de um jogo, da entrega da pauta até o fechamento da matéria. Bom, agora com a internet, né? Você tem que... O texto tem que estar no ar no minuto que o jogo acabou, assim. Tipo, no minuto não, no segundo que o jogo acabou. O juiz apitou, no máximo você relê o título e aperta o publicar. Caramba. Isso implica que você não vê o segundo tempo do jogo. Sim. Você não vê o segundo tempo. Aham. Porque Você- senão você não escreve. Você ouve no rádio, sente o ambiente e levanta a cabeça quando você vê que a torcida grita, ou quando o cara começa, lá vem o Palmeiras, você tipo, bate o olho. Que da hora. Mas, por exemplo, o Kleber Machado, o gol mais clássico dele, você sabe muito bem qual é. Sei! Olha o time do Corinthians, cara, Romarinho! Sabe por que ele cantou Romarinho? Porque ele não tava vendo o jogo. Ele tava lendo um negócio ali embaixo e tava ele e o Caio na cabine. Ele contou isso no Pode Pá. Tava ele e o Caio na cabine
E o Caio cutucou ele assim, deu tempo dele levantar a cabeça e falou, lá vem agora chegaram, Romarinho. Deu tempo dele falar. Ele falou, não tive tempo de falar mais nada. Não pensei naquilo. Ah, mas é um bordão pensado, não. Meu, foi o que deu. E virou, né? Virou um Virou. bordão. E foi o melhor gol que ele narrou na vida. Eu sou palmeirense e é um gol que eu falo, nossa, esse gol é muito legal de Foi ver a da narração. Libertadores? Foi Da da Libertadores. Libertadores, né? É, na Bomboneira. Foi, cara, E ele começa depois a falar um monte de coisa, né? É o primeiro toque da bola da vida dele. Não viu nada? O cara não viu. Ele nem tava assistindo. foi que nem é o mesmo caso do Breno Lopes. A narração é muito legal do Theo José, não é tão clássica quanto essa, mas é uma narração que não fala o nome de nenhum jogador do Palmeiras. Acho que ele nem sabia que era o Breno Lopes. Ele deve ter procurado o número pra olhar. Que ele, assim, Nem conhecia o cara, né? Palmeiras vem pra direita, o John ficou parado, que é o goleiro do Santos. O John, ele fica parado. O John ficou parado! E o Breno Lopes cabeceia, gol. Ele não sabe. Cara, demora pra ele falar o nome do cara. O cara da ESPN gringa, que é um clássico da ESPN Argentina, ele falou Lucas Braga, que era o número 19 do Santos. Nossa. Ele faz o gol e fala, Braga! Vai dar um tempo assim, gol! Aquele que tem aquele grito de gol esganiçado, né? Aham. E aí depois, quando ele volta, ele fala, Breno Lopes! Aí ele Teve um cara fala que assim, narrou Bruno Lopes. Nossa senhora. É muito louco, Mano, cara. muito massa. Tipo, Agora eu tô criando teorias na minha cabeça. É uma parada que a Será gente que não os caras vê. gritam gol com tanto tempo assim até ele achar o nome? Com certeza. É. Mas respondendo a pergunta do Rafael, você não vê o segundo tempo do jogo, você já deixa assim, por exemplo, então eu ia, sei lá, cobrir um clássico e vamos supor que eu fosse cobrir o derby sábado. E aí eu pelo Palmeiras e alguém pelo lado do Corinthians. Pode ser o setorista ou não. O setorista é o cara que é dedicado ao clube especificamente, que era o meu caso no Palmeiras. E aí a gente divide as tarefas. Eu faço o relato, que é tipo os parágrafos, papapá, contar a história do jogo, você faz a ficha, você dá as notas, se tiver Entendi. nota. Da hora. Entendeu? Você Tipo, vai dividindo. e assim, a gente tem que... Segundo tempo, nenhum dos dois viu o jogo, cara. É aqui, cara. E aí? Mandou pra mim, colocou a nota, coloquei, tá. Tá. Você publica ou publica? Não, manda pra mim, tá. Não para. Não para. Da hora. Aí o seu chefe te manda um WhatsApp, e toca o WhatsApp o tempo inteiro da redação pra você. Quando acabar o jogo, publica um texto falando tal coisa. Fala assim, mas eu tô com um relato com isso. Tipo, você não vai questionar, eu tô com relato. Você acha que ele não sabe que você tá com relato? Te vira, meu irmão. dá Te sorvete. vira, cara. Se vira, meu irmão. Vai aí. Entendi. Então é muita pressão. Não, e tem que ter essa Cara, é paixão muito pelo, tenso. Tem que ter pelo uma paixão. futebol, senão Eu não você teve, não teve leva um pra texto que eu não fiquei tenso de publicar. Nenhum. E eu publiquei mais de 300. Caramba. Não teve nenhum que na hora da publicação não me deu taquicardia, que eu não suei, que eu não fiquei nervoso. Sim. Ah, então você é um péssimo profissional. Não, cara. A maioria de nós ficamos assim mesmo. Quando Ah, o cara e é bate bom- o pênalti, o cara sua também. Significa que você tá vivo, né, cara? E você tá nervoso, você tá querendo fazer certo, sabe? Exato. Claro que houve um momento de muito mais e muito menos nervosismo ao longo do Sim. tempo. Tem jogo que você já sabe que o Palmeiras vai ganhar com 5 do primeiro É. tempo. Então você já deixa escrito. Você não vai esperar o jogo acabar, você já deixa Sim. tudo escrito. E claro que você também pode, antes do jogo, fazer 3 abres diferentes. Empate, vitória e derrota, que você vai só adaptar de acordo com o que aconteceu. Mas às vezes, cara... Por exemplo, o gol de bicicleta do Rony. Não tinha como não dar um ênfase, é. né? Não, eu tinha que mudar o texto inteiro em segundos, assim. Sim. Porque não tinha como não abrir com o gol do Rony. E aí o meu chefe pediu uma crônica de como o estádio estava na hora do gol do Rony. Nossa. Tudo ao mesmo tempo. E eu fiz os dois em paralelo. Nossa. E aí subiu no apito final subiu o relato e com 2 minutos de que acabou o jogo subiu a crônica, assim. Eu consegui fazer os 2 parágrafos Sim. montando, assim. Mas é um malabarismo, cara. E Mano, você é a não- satisfação de você ver concluído depois. Eu E acho você que é não- mais isso. Sim, né? e você não pode atrasar, cara, porque Nossa. a Globo não vai atrasar. Uhum. E se o dele É. subir primeiro, o Google vai puxar eles primeiro. Sim. E aí você vai perder 60 mil cliques. E você tá perdendo dinheiro Imagino. quando você tá perdendo 60 mil Sim, cliques. com certeza. Cara, é muito louco. É uma pressão muito grande jornalismo, cara. É uma coisa que... O Rafa falou que o UOL não para de apitar notificação no Notificações. celular dele o tempo inteiro. Ah, Pintou olha, notificação. eu sou um cara que não gosta de notificação, Do por seu exemplo. Do seu telefone? telefone. É só Google, essa. Só essa que eu gosto. Cara, e o Palmeiras ficou folclórico, né? O Palmeiras ficou um time divertido, né? Tipo, Sim, o Palmeiras sempre foi um time Totalmente. antipático, né? E ficou um time pop. muito, mano. O Muito. Rony ele é um cara engraçado. Carismático. Eu acho que carismático. quem ajudou também muito foi o Scarpa, né? Sim. Aquela questão Ele lá pegou do um Traquinas público- e... Traquinas, mano, eu falei, skate, era de meu, skate. Muito Ele pegou a molecada, assim, Pegou. de 15 pra baixo, 14 pra baixo, assim. cubo mágico, mano, esse cara era... Eu comprei como mágico por causa dele, cara. Tá Porque eu brincando. ia entrevistar ele, eu falei, deixa eu ver o que esse cara vê.
eu tinha tido o cubo mágico pela última vez com Nossa. 8 anos, sabe assim? Sim. Aí eu peguei, fui ver tutorial, conversei bastante. Na entrevista eu conversei bastante com o mágico. Me fala aí qual que é o segredo. Eu fiz uma entrevista com ele de literatura também, porque ele lia muito, né? O jogador que lia era porque nenhum outro lia, só ele. E aí ele começou a ler pela Bíblia, que é onde a maioria dos jogadores acaba começando. Mas ele gostou da história da Bíblia, ele quis ler coisas com aquele tipo de história. E ele foi evoluindo para o pai, leu todos os clássicos. Entendi. Nossa. E ele ele leu todos os clássicos, cara. Você fala do Jorge Amado, Shakespeare. Ele leu, cara. Mano, isso é muito massa de conhecer, tipo, Sim. os jogadores. Eu tenho algumas perguntas, Manda mas isso de conhecer o entrevistado, você conhece várias pessoas diferentes e, tipo assim, o Abel, por exemplo, uma parada que você não sabe como é por trás das câmeras. E o cara, tipo, você tem uma ideia do que é aquilo, mas você vê o cara na prática é totalmente diferente. mano. Então, mesmo muito- mesmo, por exemplo, arriscando atrasar, você vai no estádio, Pode. às vezes, a internet pode estar ruim. Você corre um risco. Pô, Sim. faz na televisão, da redação ali no quentinho, ó, ou no ar-condicionado. Mas não é mesmo, a sensação é outra, cara. Exato. E a gente quer ir, né? A gente quer ir. Sim. A gente se torna jornalista esportivo porque a gente quer participar. Exato, Então, com certeza, pela paixão. Recentemente, o grande Casimiro Miguel disse: ChatGPT nunca foi em São Januário. bingo. Após o Arrasou. chat de sua live falar para ele pedir à inteligência artificial listar os melhores jogadores da história do Vasco. Com relação a isso, como grande entusiasta das IA, inteligências artificiais, toda vez que eu vejo um jornalista, faço a mesma pergunta: como você vê o futuro do jornalismo com as IAs como o ChatGPT? Eu acho que depende do que você quer consumir. Eu acho que a commodity, assim, a notícia... Eu acho que algumas notícias podem ser dadas automaticamente. Houve um acidente na rodovia Anguera, altura do quilômetro 64. Por conta disso, o trânsito está parado na região de Jundiaí, não sei o que, Tá. não sei o que. Previsão Isso- do tempo também, vai? Previsão do tempo. Isso o ChatGPT pode fazer. Horário de cinema. Mas você acha que ele não está propenso ao erro dessa forma? Cara, tá muito propenso ao erro. Eu discuti com o Discuti não, eu fiquei horas brincando com o ChatGPT? ChatGPT e convencendo ele que ele não deveria estar no ar, cara. Eu falei, você... Aí ele te derrubou. Ele falou pra... Ele começou a dar informação do Palmeiras, do Abel Ferreira, ele não falou da Libertadores de 2021, pulou. E eu falei, você tá dando informação errada. Pois não, eu estou ainda em fase de não sei o que. Ela falou assim, o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 21. Ele, é verdade, peço desculpas. Eu falei, você não acha que é muito arriscado você com o banco de dados defasado como você tá? Muitas pessoas vão acreditar em você. Você acha que você deveria estar no ar? Ele respondeu, eu faço o meu melhor de acordo com o que foi programado, mas sim, há falhas que são problemáticas na minha estrutura. Não sei o que, não sei o que. Ele aceita. Porque, cara, ele tá lá pra falar o óbvio. E é óbvio. Isso é óbvio. É óbvio que não pode ser. Não pode ser. E outra coisa. Eu quero a opinião de uma pessoa. O Casimiro tá totalmente certo, com a maioria das coisas que ele fala. Bicho, Sim. eu quero saber que se... Entendeu? O computador não sente. Quando Você relata. Ter o calor humano, de certa forma. Cara, porra, é diferente, cara. Eu fui... Pô, não é que eu queira... Tinha um cara que eu conheci que era dono de uma agência, que tudo ele falava assim, não é que eu queira me gabar, e aí ele se gabava, sabe assim? Não é que eu queira Não me é me gabar. gabar, É mas tipo obrigado. falar mal de alguém por 30 minutos e depois falar, mas quem é nós pra julgar? né? Quem nunca, né? Não é que eu queira me gabar, mas eu sou o cara mais inteligente do mundo, sabe assim? E aí, não é que eu queira me gabar, mas eu vi mais de 300 jogos Parque Antártica e Allianz Parque somado. Caramba. Cara, eu conheço aquilo ali, sabe? Sim. Então, se eu tô escrevendo um negócio, Sim, bicho, confia em mim. Eu Totalmente sou pago pra entrar dentro do que você gosta. Você é torcedor do Palmeiras? Eu também sou, cara. Agora, imagine se você é torcedor e você tem acesso aos bastidores, você fala com o diretor, você fala com o técnico, tá ligado? Você lá dentro. Não é que eu vou você saber é o mais que você porque eu sou representante. inteligentão. Eu tenho acesso, bicho. Uhum. Confia no meu acesso. Sim. Eu acho que as experiências, elas contam mais do que, tipo, muita Sim, coisa, né? Sim, com Os certeza. bastidores, digamos assim. Pô, tem jornalistas que não sabem escrever, bicho. Só que eles entendem muito. Então eles meio que ditam o texto pra alguém que escreve. Que da hora, eu não sabia que tinha isso. Pô, cara, os caras de TV e rádio, normalmente, eles não têm bom texto. E nem texto rápido. Uhum. O meu texto básico, ele é rápido e claro.
porque eu vou ali no direto. O Palmeiras ganhou do não sei quem, não sei quem, não sei quem. Se eu quero florear, eu floreio. Então esse texto básico, talvez o chat GPT consiga fazer, que é responder a pirâmide invertida, né? Como, quem, quando, onde, por quê. Você respondeu isso, você fez o lead. Uma pessoa entrou na Starbucks da Avenida 9 de Julho e disparou 3 tiros. 4 pessoas morreram. A polícia... Isso é o óbvio. Isso o chat GPT pode fazer. Sim. Mas sim, pode dar erro mesmo assim. Exato. Sim, pode dar erro. Porque ele vai pesquisar num banco de dados limitado. Não, né? então, mas também eu acho que na questão, pensando em erro, o humano também pode estar errado, mas Sim. o ChatGPT é um problema porque não é humano, entendeu? Não, mas o É esse humano, ele problema. tem um negócio que... Vou fazer aqui na Luciana Gimenez e falar em inglês. Fui alfabetizado em inglês. Que é... Eu não sei o termo para isso em português. Em inglês é muito bom, que é accountability. Você tem, tipo... É quase como uma responsabilidade, sabe assim? Você sabe que tem consequência se você escrever uma porcaria. O ChatGPT não tem consequência para ele. Sim. Ah, escrevi errado. E aí? Exato. Ah, eu falei pra você colocar sangue O e era sangue AB. Putz, você morreu? É, Só você não morreu, vai... só. Como você vai culpar ele? Me Exatamente. desculpe, estou muito triste. Entendeu? Esse tipo de Exato. coisa pode acontecer. Não tem- acho Uma que pessoa seria- vai ver de novo, vai errar e ela vai escrever um erramos. Sim. Ele foi feito, tipo, na base da ética, mas ele em si não tem ética, vamos dizer assim. Ele simplesmente ele não interpreta os dados. Ele interpreta, mas ele não tem emoção. Eu acho Sim. que o que faz ser legal é a emoção, né? Exato. É. Emendando a pergunta, para cobrir o esporte é necessário ser uma enciclopédia humana? Oh, meu Deus. Há vezes em que você esquece informações cruciais. Cara, não é necessário ser uma enciclopédia humana. O Rafa falou de Ubiratã Leal, que é legal citar que ele Sim. sabe O de livro? tudo. É É o livro do Desimpedidos. enciclopédia humana. O que eu O Bira é meu amigo. É meu amigo da ESPN. Amigão mesmo, até porque os dois somos mestiços que não somos muito japoneses. É, você não Bira. é tanto, realmente. E ele também ele é menos que eu, mais que eu um pouquinho, porque ele é meio estereotipado, assim, ele tem o cabelinho. Ele é muito gente fina, mas enfim. Ou PVC. Ou PVC. É, o PVC. O Avalone, que foi o cara que era um palmeirense, que foi o cara por causa de quem eu me tornei jornalista esportivo. Foi vendo o Avalone. Quando eu descobri que o Avalone era pago pra fazer o que ele tava fazendo, que era ficar na TV horas falando do Palmeiras, Foi a paixão foi que... a paixão na hora. E ele morreu há uns anos e eu fiquei muito mal, porque alguns caras foram responsáveis. O Avalone, o Galvão Bueno, o José Silvério e o Luciano do Vale. São os 4 caras que me... E é curioso que são 3 Narradores, né? E eu nunca quis ser narrador, basicamente. Eu narrava jogo de botão ali, quando eu jogava, sozinho, narrava. Sim. Mas eu nunca quis ser narrador como profissão, sabe assim? E o Avalone não, era o cara que era o âncora do Mesa Redonda, que era o meu sonho trabalhar. E aí, voltando àquela conversa que a gente falou, né, do que é melhor do jornalismo, as lives consideram uma das melhores coisas também. Da evolução. Porque ontem, por exemplo, eu fiz um programa com o Casagrande e o Renato Maurício Prado no UOL. Caramba. Era eu e os dois. E a apresentadora Luísa, que é da minha Sim. geração, Ah, que é minha você amiga. comentou. Sim. Cara, e tava o Casagrande, que é o Casagrande, que comentou todas as finais de Copa, tirando da Rússia, sei lá, desde 2002, talvez ele comente todas as finais de Copa. Uhum. E o Renato Maurício Prada, que foi o parceiro do Galvão Bueno por 10 anos do Bem Amigo, sabe assim? Que é um dos jornalistas... E eu. Isso só acontece porque é live, porque eu tava no meu escritório da minha casa. E o Renato Maurício Prado tava no sítio dele em Itatiaia e o casão na sala dele com os posters de rock atrás. E a gente tava os 3 no mesmo programa e tava dando muito mais audiência do que o Mesa Redonda costumava dar nas noites de domingo Sim. na Gazeta. Isso é muito da hora, né, mano? Então, assim, eu consegui chegar onde eu queria. Que meu sonho era ser pago pra falar groselha sobre o Palmeiras na TV. E eu sou pago pra falar groselha sobre o Palmeiras no UOL, na internet. É mais legal, chega em mais gente, é mais Exato, flexível. E é mais dinâmico até a linguagem, né? Sim, Nossa, totalmente. muito É mais informal. É. Lá, Tem bem mais liberdade. lá dá pra falar palavrão, por exemplo. Lá tem essa liberdade. Então, cara, é um negócio muito louco, realmente. Sim. A gente evita falar palavrão também, claro, Não, com porque certeza. aqui eu tava muito à vontade, por isso que foi, né? Não. Mas a gente evita assim na live, porque às vezes é sensível, pô, a gente não sabe quem tá ouvindo, algumas pessoas podem se ofender, achar grosseiro, então... Sim. Criança também. Meter igual Sim. o Caio Ribeiro, um bananão. Um bananão. Desculpa o horário. Bananão, desculpa o horário. Não, por mas acho bananão que já você não pode sabe pedir também. desculpa, mas é engraçado, né, que a televisão tinha essa solenidade que a internet, ela tirou. Sim, totalmente. Imagina se eu ia participar do Bem Amigos um dia. Tipo, não, cara, tem muita gente na minha frente na fila. Mas em internet, em mídia escrita, Ah, essa eu sou um cara de possibilidade. rodagem. Pô, trabalhei muitos anos na Folha.
Então por que não misturar essas pessoas que Sim. são boas de escrever e com as pessoas que são boas de falar? Vamos juntar, fazer um catadão, vamos fazer o melhor, as melhores pessoas possíveis entre as que a gente pode contratar aqui no UOL. Porra, põe lá. Sim. Entendeu? Então é muito legal isso. Totalmente. A flexibilidade mudou muito, cara. E mudou Muito pra massa. melhor. E tem coisas aí Mano, que às vezes ainda vão melhorar, mas mudou pra melhor, cara. muito bom. Bom, nós estamos avançando pro final. Passou bem rápido. Passou? Não sei se você... Quando eu vi a hora ali, cara, até Então, assustei, mano, velho. tipo, passa muito rápido. É da hora você falar de uma parada que, tipo, você não faz ideia essa parada tipo, da galera que acompanha o jogo no segundo tempo, tipo, já escrevendo, frenético, cê mano. tá ouvindo ali muita loucura. A rádio que tiver pegando, sabe assim? Às vezes é 105, depende do estádio que você tá, só pega 105. Aham. Pô, eu adoro o Marcelo Bigato, que é o diretor lá, mas não é minha rádio escolha. E às vezes a rádio que escolha, sei lá, que eu procuro ouvir na Band News, não tá passando o jogo, então eu tenho que ouvir na Transamérica. Sim. E, cara, e assim, essas pessoas estão contando pra você um negócio que você não tá vendo. Você tá vendo. Aí quando você vê que o ataque cresce muito, você fala... Aí chega uma hora que, assim, faltando, sei lá, 5 minutos, você fala, não, agora tá pronto. Vou ficar aqui. A hora que você faz assim, ó, você coça pra trás, sai um gol. Empata o jogo. É igual Vai pros ontem. pênaltis É igual agora. ontem. Nossa senhora. Faltando 5 minutos pra acabar. Mas aí é o seguinte, chega um dado momento que você fala assim, então melhor ir pros pênaltis. Os caras estão quase empatando, então é melhor eles empatarem, porque daí eu ganho tempo. É. Porque aí vai ter o tempo dos caras fazerem a papeleta, quem bate, quem não bate, sei lá. Exato. Aí você começa a mudar o texto totalmente pra isso. Não. Foi nos pênaltis, mas o Palmeiras conseguiu a sua vaga, não sei quem, não sei o que lá. É. Deixa um buraco, não sei quem errou. Então, é assim, é uma indústria, cara. Sim. É uma fábrica é uma fábrica de coisas pra De fazer você informação. clicar. É isso que a gente faz hoje em dia. Bom, a gente tá avançado, o diretor me dá uma cobrada. Tem um comentário? Inclusive meu as áreas tiveram um crescente evolucionário. Ainda não vi algo aprofundado sobre. Imagina um TCC sobre isso, seria incrível. Realmente, Moel, acho que um TCC Moel. sobre as Acho que lives seria uma ótima ideia, um seria TCC muito sobre massa. lives. Eu acho Nossa, que seria muito massa. nunca Será tinha que eu- pensado Não, uma nisso. Vamos ver se péssima alguma ideia. galera Ninguém faz pensa nisso, não. não pensa nisso, não. Pelo menos até o final do semestre. né? Depois do semestre pode Pelo menos pensar. até o ano que vem. É. Bom, você falou que deu uma olhada, né? Você chegou a ver o ping-pong no nosso podcast? Não. Bom, ping-pong ele é aquele estilo, aquela Marília bate-volta. Gabriela. Isso, Marília Uma Gabriela. cor. Uma cor. O Vini que faz essa parte. E aí, então, Faltando, né? você fala a primeira, a segunda, mas primeiro eu vou chamar a vinheta do ping-pong, por favor, gentileza, diretor. Mesmo? Tivemos uma travada aí, não sei Choveu por em Campo quê. Será que Limpo. travou também na live? Vê de novo, vê se vai de novo. Vamos ver se vai ir agora. No Odyssey tinha Pong. Daquele No monte Odyssey eu tinha Pong? No console, o primeiro console que eu tive tinha Pong. Tinha tipo o Pong, tinha mais algum famosinho? Instalado tinha Pong e tinha um que era tipo forca, você tinha que descobrir a palavra. Ah, da hora. Nossa. Mas eu tinha os cartuchos, né? As fitas. Ah, tá. Tinha o Didi na Mina Encantada, que era um personagem que parecia o Didi mesmo. Tinha boliche, tinha Caraca. basquete, Ah, tinha uns par, futebol. então. Tinha de navinha, tinha um que parecia o Enduro. Space Invaders, Da hora. né? Tinha de tudo. Esse daí cara. eu já ouvi falar. É o que é o É, início. né? Dá o início É. de você. Bem Vamos legal. lá É então. isso daí. Começando. Isso eu já ouvi falar. Diga lá, time. time. Um time? Isso. Mas, tipo, o Palmeiras de algum tempo ou só o Palmeiras? Não, tipo, se você quiser falar de alguma data específica, pode falar, sem O problema. Palmeiras de 93, 94. Boa. Olha. Um nome. Um nome. Isso. Diego. Um jogo. Porque é o nome do Maradona. Eu ia falar isso, Maradona? Sim. É o nome dele também. O meu nome é Diego por causa do Maradona. Caramba. Eu nasci em 80, o Maradona foi estourar depois, mas meu pai viu ele no Mundial de Júnior de 79 e falou, cara, esse cara vai ser muito craque. Sim. Vou colocar o meu filho de Diego. Da hora. E eu sempre cresci amando o Maradona. Quando o dia que ele morreu, nossa, Tristeza. parecia que eu tinha morrido. Deixa eu não atrapalhar seu ping-pong. Não, tranquilo. Aqui o problema nosso é tempo, na verdade. É um jogo. Palmeiras 2, Flamengo 1, final da Libertadores. Eu achei que era jogo de videogame. Mas era. Double Dragon. Não, mas foi Mas bom, foi uma boa também. Foi bom. Foi uma boa O cara também. falou jogo. É, não Tá falando de especifica. futebol o tempo inteiro. O cara fala, tem que falar um jogo eletrônico. Não, errado sou eu ainda. O que né? você falou, Rafa? Essa é a resposta que o Rafa daria. Ele falou. Exatamente. É uma banda. Uma banda,
Beatles. Um país. Um país. Uruguai. Uma música. Uma música... É do Rony lá. Achei que ele ia falar Dale Porco. Dale porco. Eu acho que vai ser... Acabou Chorare dos Novos Baianos, cara. Acho que é a Caraca, música que essa eu eu não mais... Nunca ouvi também. Acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho. Eu vou ouvir. Esse disco é muito bom, cara. Chama Acabou Chorar, inclusive. Me lembra disso depois. Moraes Moreira. Moreira. Cara, os Novos Baianos... vou te mostrar. Demorou. De músicas novas, acho que eu queria citar Baiana System, Lucro. Que foi uma música que fiquei completamente apaixonado quando eu vi a Também. primeira vez. É muito, muito boa. Irei adicionar a minha playlist. Você vai gostar. Uma cidade. Montevidéu. Uma referência. Pra você, no caso. Uma referência Jornalismo. pra mim de jornalismo. Eu vou citar o Roberto Avalone, cara. Que foi o cara que me fez... Eu não queria ser jornalista, eu queria ser o Avalone. Então, é o Avalone. Um livro. Cara, eu acho que tem um livro que eu amei muito, que foi 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Mas a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, que é uma coisa recente, que tem uma série da HBO, é muito legal, cara. Eu acho que eu vou citar esse porque eu fiquei completamente destruído emocionalmente depois de ler, assim. São 4 volumes razoavelmente grandes e é bem legal. Uma marca de aspirador. Eu acho que Arno, né? Um técnico. Abel Ferreira. Não é técnico de televisão também, não. É o seu João ali. O seu TV Toshi. O Tonhão. TV Tokuda. O Tokuda, ele encostava televisão no prédio da minha avó. Chama TV Tokuda. Nossa. É um técnico de televisão. Sensacional. TV Tokuda. TV Tokuda. Vou fazer um Caraca. programa com esse nome. E a última pergunta? A última. Diga lá. Qual será, hein? Tadadá, um Pokémon, cara. Um Pokémon? Um Pokémon. Jigglypuff. Jigglypuff. Primeira vez que alguém fala isso. Ninguém nunca Qual é o meu falou favorito? Jigglypuff. O Rafa falou Rony Rústico. Perdeu por um pouco. Bom, é isso. Precisamos encerrar, infelizmente, por causa do tempo. Mas foi muito bom, cara. Curtiu? Curtiu? Ah, mais ou menos. Se sentiu, Não, foi legal. se Foi sentiu legal. confortável? Até demais, né? Gostei, Tranquilo. gostei. Você quer falar alguma coisa pro público? Deixar alguma mensagem, um recado? Falar suas redes também? Ó, eu tô no Twitter como Diego Marada, e esse Marada é por causa do Maradona. Eu ia perguntar isso. O Diego Marada é por causa do Maradona. Uma galera de amigos de infância começou a me chamar assim faz uns 20 anos já e pegou. E muita gente do jornalismo me chama de Marada também. E, enfim. E aí eu tô no Instagram. Eu tenho um Instagram que eu só aceito ali família, amigo, gente que eu conheço de verdade, mas tem outro que é de trabalho, que é Diego__Iwata, IWATA. Tô no UOL, vira e mexe, tô entrando no Fim de Papo, vou entrar agora domingo, depois do clássico Botafogo e Flamengo, no Fim de Papo, do UOL. Escrevo lá de vez em quando, coloca aí no Google Diego Iwata, só tem eu, então se você quiser saber o que tem ali, é mais fácil ser stalkeado do que eu ficar falando. Faz sentido. E eu quero mandar um beijo pra Carol, minha esposa, se ela estiver vendo, e pro Pedrinho, meu filho, que tomara que não esteja vendo. Que ele Na hora esteja de dormir dormindo. já é. Eu não conseguiria trabalhar com jornalismo se não fosse a Carol, a força que ela me dá, porque você ter um marido jornalista é muito complicado, cara. O cara tá em plantão toda hora. Sim. Por sorte, ela também é jornalista, então ela sabe que eu não invento as coisas que eu tô falando. Aquela versão realmente é pesada. É real. Mas cara, sem ela não seria possível, então... Muito massa. Uma menção especial. E você Excepcional. quer falar algo sobre... Para os telespectadores, né? Porque Isso. agora Sim, temos sim, vídeo sim. também. Você quer falar sobre se alguém curte jornalismo, se tem essa parada de querer iniciar? Olha, o jornalismo é a única coisa que eu tenho prazer em fazer. E mesmo assim é muito difícil. Mas se você sente que é isso que você quer fazer, quer escrever, contar as coisas, ter acesso aos bastidores, assim... vai.
Você vai ganhar menos do que você vai ganhar em qualquer outra profissão mais nobre. Mas, cara, eu não consigo fazer outra coisa. Não quer dizer que é maravilhoso, não, cara. É bem difícil, é bem chato em vários momentos. Mas, cara, é o que eu gosto de fazer, cara, é uma profissão apaixonante. A gente, quem gosta, sabe por que gosta. Então, aquele negócio, só sabe... Como é que o corintiano fala? Só quem é sabe. Só os de verdade. Os outros torcedores também falam, mas a primeira vez que eu vi foi o Corinthians. Só quem é sabe. E é verdade, cara. Só quem é sabe por que é jornalista. Mas, cara, tem tanta gente, cara. E, cara, vai na fé. Leia muito. Leia jornal impresso. Pega o jornal na mão. É diferente. É que nem ir no estádio e ver pela TV. Pega o jornal na mão. Vê a diagramação. Vê que letra que é maior. Cara, parece que é bobeira, mas é... Dali você aprende. Tá diferente. Vê o título, por que o título é curto. Vê como é que o jornalista rebolou pra fazer caber tanto, aquele número de palavras ali e contar pra você a notícia no título. Porque a maioria das pessoas só lê o título. Então o título tem que ser muito bom. É uma arte fazer título, cara. É muito legal. Então, se você gosta de escrever, se você escreve bem, se você gosta de ler, é uma profissão que é muito difícil, mas é muito gratificante, cara. Eu fui pra Copa do Mundo, eu fui pra Super Bowl, fui pra final de chegada de Rally Dakar, final de Mundial do Palmeiras, sabe? Assim, coisas que eu não faria em outra profissão. Então, é isso aí. É difícil, mas se você gosta, vai atrás. Com certeza. É isso aí. Bom, me avisaram que amanhã... Que hora que é o podcast? 4 horas da tarde. E qual o tema? Tan, 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 tan. Bom, amanhã às 4, amanhã às 16, às 4 horas da tarde, temos o podcast Unifacamp com uma aluna de jornalismo uma ex-aluna, na verdade, que vai casar muito com o tema que a gente falou hoje. E para você que se interessou pela área de jornalismo, acho que é um podcast que você pode assistir aqui da instituição também, você vai gostar bastante. Diego, muito obrigado pela presença. Obrigado foi a vocês pelo convite. muito massa mesmo. Gostei muito também. Obrigado bastante. Fui muito bem recebido aqui. Da hora. A gente tenta deixar a pessoa confortável para conseguir fazer render assim, a pessoa se sentindo confortável, tipo, solta muita parada que, cara, é muito massa essa parada de você conhecer coisa que você não tem nem noção de como funciona. O programa de vocês é bem legal, viu? Parabéns também para os professores e orientadores de vocês aí, para a instituição, bem legal. Muito obrigado. Vocês querem falar algo? Querem se despedir? Como é que é? Bebam água. Bebam água. Eu bebi 2 canecas. É verdade, Eu tô no também. ritmo dele, também a minha também. Bom, muito obrigado a você, espectador. Se você está aqui pela primeira vez, estamos já na 3ª temporada. No mesmo canal do Comunique 3, você consegue ver, tem disponível todos os outros episódios na íntegra. A gente está subindo agora no nosso canal exclusivo do podcast Joga Que Eu Discuto. Vai ficar lá disponível também. Estamos no Instagram com @Joga Que Eu Discuto, ou tá podcast Joga Que Eu Discuto. Um dos dois vai dar certo. Joga Que Eu Discuto. Tá ali embaixo, Joga Que Eu Tá. Discuto. Você vai lá conseguir ver os cortes. Teremos conteúdo no TikTok agora. Acabando o TCC, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Teremos tempo. Estamos também na Twitch. Mas é isso. O Diego falou as redes. Temos também nossas redes no Jogo que Eu Discuto, caso você se interessar Aí embaixo aí, por um de nós. E é isso aí. Eu agradeço muito pela sua presença. Agradeço, Diego, nosso convidado, muito produtivo. Gostei muito do tema. É nóis. E também sigam as redes do Comunique 3 e da Unifacamp no YouTube e Facebook e todas essas paradas aí. Beleza? Estaremos aqui na próxima quinta-feira às 21h. Esperamos você aqui mais uma vez. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Vai, Corinthians. Joga que eu discuto.